Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Esse vídeo é para fazer uma espécie de comparativo, né? Uma análise comparativa entre as teorias da origem da natureza do dinheiro que a gente tem visto, né? Nos outros vídeos, vocês vão ver a discussão sobre a teoria cartalista da moeda, que a gente baseou lá no livro, nos capítulos 2 e 3 do Randall Wray, né? Trabalho em Moeda Hoje. E então, feita aquela discussão, eu queria fazer rapidamente uma comparação de algumas características metodológicas e de consequência, digamos assim, para em termos de análise da economia e da sociedade que essas teorias ensejam, né? Então a gente viu que, vou relembrar rapidamente, muito rápido, vocês podem voltar lá no Menger, no Adam Smith e no Ray. A gente viu no Menger, principalmente, né, a visão convencional, mais difundida, mais conhecida, de que a moeda como meio de troca teria emergido não por nenhum acordo, nenhum contrato social, nem por nenhuma imposição legal estatal. Então as pessoas, digamos assim, por livre e espontânea vontade e baseadas exclusivamente nos seus próprios interesses, percebem a necessidade do dinheiro para resolver dificuldades para realizar trocas. Essas dificuldades ou custos de transação que emergeriam de trocas, das trocas de escambo, né, de trocas diretas de produto por produto, seriam resolvidas pela aceitação, introdução do dinheiro, mas isso seria percebido pelo próprio indivíduo no processo de troca, e ele, então, os indivíduos, então, Menger fala, alguns, principalmente no início, perceberiam a vantagem de se trocar com uma moeda de troca que poderia ser trocada por todos. Isso seria espalhado pela sociedade. Então, vocês lembram os detalhes disso, né? Eu só estou fazendo uma coisa geral aqui, para vocês lembrarem. Então, vejam só. A gente já discutiu um pouco disso na aula, mas eu vou retomar para a gente fazer a comparação com a teoria cartalista. Aqui no Menger, eu já falei isso para vocês, é uma teoria ahistórica. Ele não está realmente preocupado com nenhuma historicidade para a emergência dessa instituição moeda. Ele até faz menções a questões históricas, mas isso não é relevante para ele. Então, essa visão, ela não está descrevendo nenhuma sociedade que de fato tenha existido. Não, nem está descrevendo, porque nunca existiu nenhuma sociedade baseada no escambo, e porque também metodologicamente não interessa para o Menger. Ele é um dedutivista, quer dizer, ele criou um problema abstrato e resolve abstratamente. Ele não faz referência ao mundo real. Isso não é parte do escambo, das dificuldades de troca, etc. Então, mas ele também não está preocupado com isso. É uma questão outra. É uma questão de dedução de um problema. Mas observe, então essas coisas eu também já falei para você, mas observe o seguinte, nessa economia, então, a moeda surge por uma, uma força interna dos indivíduos para resolver seus problemas né, de troca. Então isso é uma força individual, os agentes procurando resolver problemas individuais, não é uma questão coletiva. Tem consequências coletivas, mas não é uma decisão pensada em resultados coletivos. É aquele princípio
Adam Smith, é uma geração espontânea de resultados positivos para a sociedade, mas vem do indivíduo. Uma segunda característica desse meio de troca, ela é uma coisa, é sempre uma mercadoria, que não é desejada por si. Né? Como meio de troca, não é desejada por si, é sempre em busca de uma outra coisa. Então tem que ser uma coisa, e a sociedade então se resolve harmonicamente, porque cada um busca o seu melhor e ao mesmo tempo todos conseguem alcançar o seu melhor na troca. Então, no mercado se resulta o melhor resultado possível de todos os resultados. A moeda reduz o custo de transação e aumenta a satisfação de todos ao mesmo tempo. Ninguém entra em conflito com ninguém, não há conflito de interesses nem nada. Então a moeda ela é, nesse sentido, neutra, porque ela não afeta motivos de decisões, não afeta a distribuição de nada, todos saem felizes. Por que ela não afeta motivos de decisão? Porque ninguém está tomando decisão com base em relação à moeda. Todo mundo toma decisão com base em relação à utilidade que pode oferir com aquilo que realmente querem. E eles nunca querem moeda. Moeda é só um meio de troca. Só um meio para chegar a um fim último, que é a realização do desejo. Tudo bem? Essas são características metodológicas e consequências históricas, consequências sociais, desculpa, para a moeda meio de troca. Ela não é importante, portanto, em nada, praticamente. Eu posso retirar, como diz os neoclássicos, posso retirar a moeda da história e depois voltar com ela. Ela não vai afetar decisões de produzir, não vai afetar decisões de consumo, não vai afetar nenhuma decisão relevante na economia. Então, nessa economia, ninguém faz reserva de valor de moeda, em especial, lembra, o Menger fala isso. Pode até fazer, mas não é em particular um meio de reserva de valor. Então a moeda não tem papel relevante nenhum nessa economia. Tem um aspecto que é pouco mencionado, mas eu vou falar para vocês, que é a moeda aqui também não tem papel de contrato. Não faz nenhum sentido você fazer contratos em moeda, em termos monetários. Você pode fazer muito bem contratos em termos de produtos. Em termos de moeda não vai fazer sentido. Então, a moeda é sempre um meio para trocas imediatas. Ok? Bom, essa é a visão geral, né? Então, da moeda meio de troca. Na visão cartalista, o mundo vira de ponta cabeça, como vocês sabem. Primeiro, em termos metodológicos, o cartalista ele é histórico indutivo, ele não é dedutivista, abstrato dedutivista, ele é histórico indutivista. Quer dizer, os cartalistas partem de evidências históricas para, então, constituir a sua teoria sobre a moeda. A primeira coisa é eliminar a ideia de que moeda tenha surgido de interesses individuais, no escambo, etc. Porque, historicamente, nunca houve uma economia de escambo. Historicamente, a moedas unidade de conta, surge há 5.000 anos atrás, aproximadamente, em contratos de dívida que o Estado estabelece entre os seus cidadãos e consigo. Estado aqui, vocês vão se lembrar, é um proto-estado. São autoridades ou eclesiásticas, templos, ou autoridades palacianas. Então, os palácios na Mesopotâmia, os reis, estabelecem a unidade de conta, a mina, lembram disso. Então, veja, duas coisas já importantes. Uma é uma teoria baseada na história concreta, não é história inventada, história concreta. 2, moeda aqui já emerge como um ente social. Ele não é indivíduos buscando nada. É um ente social coletivo, então não dá para singularizar uma pessoa ou
ou um grupo de pessoas que seja, é um ente coletivo, Estado, palácios, templos, que estabelece a unidade de conta por uma razão relativamente concreta, muito concreta, que é os palácios funcionavam como uma espécie de, como várias empresas, onde os produtores agrícolas traziam esses produtos e eles eram, entre aspas, manufaturados, ou transformados em outras coisas. E ali dentro dos palácios se produzia, se transformava esses produtos em coisas para o próprio palácio, para a comunidade, pontes, irrigação, armas, os prédios, enfim. Então, os palácios eram grandes estruturas de produção, que pegavam essas matérias-primas e transformavam essas matérias-primas. Para contabilizar, bom, os palácios eram donos das terras e faziam uma espécie de renda da terra, arrendavam a terra para as famílias agricultoras que faziam parte da vida social. Então, essas pessoas pagavam rendas para os palácios. Os produtores pagavam rendas para os palácios. Então, os palácios traíam excedente dessas pessoas. E como é que o palácio ia contabilizar quem devia o que para o palácio e etc. Estabelecendo a unidade de conta. Então, foi assim, socialmente definido, no sentido bem amplo, né? E estatalmente definido, uma autoridade que define a unidade de conta por razões de sobrevivência da autoridade e da comunidade, que emerge o dinheiro. Então, e o dinheiro não é nunca uma coisa. Ele pode se apresentar como uma coisa, ele pode tomar forma como uma coisa, mas ele é, antes de uma coisa, ele é sempre uma unidade de conta. Ele é sempre uma dívida. Então, o dinheiro já surgiu como uma dívida. Ou seja, nunca como uma coisa de um indivíduo ou do interesse individual, mas sempre como uma coisa relacionada entre duas entidades, o devedor e o credor. O credor, no caso, o Estado, e o devedor, a comunidade. Então, veja quantas diferenças, né, entre aquela teoria da moeda mercadoria meio de troca, que tem que ser uma coisa, e essa aqui que é uma relação, a moeda aqui é uma relação de crédito e débito. Sempre foi. Iniciou assim e sempre veio assim. Tudo bem? Então essas são características muito importantes distinções muito importantes entre as duas teorias. E uma consequência dessa teoria cartalista, de distinção da outra, é que aqui a análise fundamental do dinheiro está relacionada a contratos. Lá não tem importância nenhuma, lá nem dinheiro não leva para contratos. Aqui é fundamental, é essencial a ideia de contrato, porque é contrato de dívida. Então, se eu devo alguma coisa a alguém, eu vou produzir, trabalhar, me esforçar de alguma maneira para conseguir aquela coisa que liquida a dívida com esse alguém. Seja o que for. Então, a dívida, o endividamento, esse contrato entre duas partes, credor e devedor, ela é fundamental para explicar por que e o que as pessoas vão produzir. Elas precisam se alimentar, obviamente, mas também precisam pagar suas dívidas. Então, isso é a forma como as sociedades primitivas encontraram de gerar excedente. Forçar as pessoas a trabalharem para elas, né, os palácios. Então, moeda não é uma coisa aqui. Moeda é uma relação social para extrair excedente. Depois vai se transformar em coisas privadas, etc., mas agora não é o caso. Tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa aqui, senão o vídeo fica muito grande.